Oi pessoas, estou aqui de novo no quadro Descomplica Rê, pra gente falar de um outro assunto que eu particularmente amo, cílios postiços. Até porque na maquiagem a gente pode só fazer uma pele bem feita, um batom escuro e o cílio postiço você não precisa de mais nada. Então vamos lá, para você colar cílio postiço sem medo e usar para ficar mara por aí, eu vou te mostrar como é que faz o passo a passo bem simples e bem fácil. E igual delineado, tem que praticar, não tem jeito, gente. Não deixa para praticar na hora que você vai sair, faz isso antes em casa quando você estiver à toa. Antes, eu quero mostrar para vocês a diferença de alguns cílios. O cílio postiço pode ter uma base, acho que tá estourando, uma base fininha assim, tipo essa. De alguns é até meio transparente. Essa daqui é bem fininha a base dele, onde os cílios são colocados, né? E tem esse tipo aqui, até uns maiores, que tem a base daqui mais escura, tá vendo? Que ela é preta, ela é até um pouco mais grossa. Depende do efeito que você quer. Esses, geralmente, com a base mais fininha, ficam mais naturais. E esses aqui deixam aquele olhar mais pã, assim. O cílio chama mais atenção. Pra quem tá começando, eu indico mais esses cílios com a base mais fina, porque eles são mais maleáveis, então são mais fáceis de colocar, de você ajustar. O outro, como ele é mais durinho, ele pode ficar um pouco mais difícil de encaixar, depende. Sobre o rímel antes de colocar. Eu, nos meus cílios, gosto de colocar depois do cílio postiço, porque os meus cílios já são grandes. E quando eu passo o rímel antes, eles ficam muito pra cima e muito curvados, então eles me atrapalham a colocar o cílio postiço por cima. Porém, na maioria das clientes, eu faço o contrário. Eu passo antes, colo o cílio e passo depois também para unir o cílio postiço ao cílio natural. Então, eu vou colar esse daqui com vocês, que é aquele da base mais grossinha, porque é o que aparece mais. O outro que eu tenho aqui, daquele da base fininha, quase não vai aparecer muito. O que eu faço? Primeiro eu tiro o cílio daqui com uma pinça ou até com o dedo. Eu gosto de começar a puxar daqui, ó, da parte de fora. E aí eu pego pela base dele e puxo. Simples. Agora, a questão é, o que muita gente não faz é medir os cílios. A gente tem que medir para ver se ele tá do tamanho do nosso olho ou se precisa cortar. Caso precise cortar, depende muito do cílio postiço. Eu aconselho mais a cortar do lado de fora, porque às vezes os daqui da pontinha, eles são menores, eles vão diminuindo para ficar exatamente do tamanho de um cílio. Você pode ver que o cílio natural geralmente faz isso. E aí, para medir, eu pego o cílio, espelho sempre para baixo também, para eu deixar essa parte livre. Coloco o cílio por cima, com a própria colinha que ele já vem, ele já vai ficar um pouquinho aqui para você ter noção se precisa cortar ou não. Se ficar os cílios, você tem que ver que aqui no começo, ele tem que começar junto com os seus cílios naturais. Eles não podem vir até muito aqui no canto, porque senão vai te incomodar. Toda vez que você piscar o olho, você vai ficar sentindo e ninguém merece. Tô com o espelho embaixo, olhei para baixo, coloquei o cílio. Vi mais ou menos se precisa cortar ou não. Aqui no meu, eu vou cortar só um pouquinho para ele ficar ainda mais certinho. Ah, e outra coisa que é sempre bom lembrar. Os cílios já vêm direitinho, quando você bota assim de frente, você já vê qual é o da direita e qual é o da esquerda. Esse daqui, ele é basicamente igual, assim, dos dois lados, mas tem alguns cílios, como esse daqui, por exemplo, que eles são menores aqui e eles vão aumentando, ficam bem grandes aqui do lado. Então, se colar ao contrário, vai dar errado. Fique atento pro lado certo. Vou cortar. Só cortar mesmo aqui na basezinha. Pegar na base, cortei um pedacinho. Ah, uma dica legal, principalmente nesses cílios com a base mais grossa, é você fazer assim, ó. Você forçar a curvatura dele para ele ficar ainda mais curvadinho e não dar problema na hora de colar. A gente vai passar cola e outra coisa que o povo também erra muito é não bota direto no olho, espera a cola ficar praticamente seca. Eu gosto muito dessa aqui. Super strong, muito chique. Da Envy, ó. E eu compro em lojinha baratinha mesmo, desses produtos chineses da vida. Vou pegar a cola, vou passar na base do cílio, aqui na base. E não é nem muito nem pouco, não adianta ser exagerado. Eu gosto de passar em tudo e depois reforçar um pouquinho as pontas. Ó. E agora eu vou reforçar na pontinha e aqui na pontinha.
porque é geralmente onde começa a descolar, né? E aí, agora eu vou deixar ela secar. Tá vendo que ela tá bem branquinha? Quando ela começa a secar, ela começa a ficar um pouco transparente, porque essa é uma cola branca que fica transparente. Tem cola preta também, e aí depende do tempo de secagem. Eu vou deixar ela secando aqui do lado. O que eu geralmente faço pra facilitar é colocar assim, ó, num pincel. Porque aí ele fica pra cima e não encosta em nada. Ó, aos poucos, você vai ver que a colinha vai começando a ficar transparente. Porque o que acontece? Quando a gente passa a cola, ela tá muito líquida. Imagina a cola de papel mesmo. Quando a gente coloca, ela tá muito líquida. Então, você ainda consegue mexer no papel, tirar se for preciso. Com a cola de cílio é a mesma coisa. Você tem que esperar ela secar um pouquinho pra ela ficar igual um chicletinho mesmo. Porque aí, quando encostar, já vai grudar. Minha cola tá quase seca e esse é o momento de colar, ó. Ela já tá bem menos branca do que ela tava quando eu passei. E aí, o espelho embaixo e vou vir com o cílio, com a mão ou com a pinça que você quiser. Eu gosto de vir com a mão e depois eu arrumo com a pinça. Eu colo, primeiro eu olho pra baixo, eu colo o cílio de cima pra baixo, assim, porque eu vou estar olhando pra baixo. E vou colar o meio, depois eu vou arrumar as pontinhas com a pinça. Ó. Colei o meio. Já colou. Tá colada, a cola já tava no ponto certo. Agora eu venho com a pinça e vou arrumar os cantinhos. Ó, colei. Colei. Gente, não é difícil. Agora você só arruma com o dedo, vai colocando direitinho pra você sentir aqui que tá na sua raiz dos cílios, tranquilo, ó. Muito fácil, vai, não é difícil. É sério, é só deixar a cola secar e não colocar assim que você colar a cola. Ó, vou colar o outro junto com vocês pra vocês verem de novo. Tô olhando pra baixo, vou colar de cima pra baixo. Colei no meio e grudou. Vou vir, vou arrumar a pontinha e vou arrumar a outra pontinha. Ó, depois eu venho com essa parte da pinça, só firmando o cílio no lugar certo. Agora eu vou deixar ele secar aqui mais um pouquinho no lugar certinho que ele tá. Uma dica boa para quando os cantinhos, algum dos cantos não cola direito, fica meio que saindo, é você cortar o cantinho, cortar mesmo, dividir o cílio, né? O cílio e o pedacinho que não quer colar. E você colar ele separado, porque aí você vai colar só ele direitinho no lugar certo. Uma dica boa é pegar o delineador, pode ser o líquido ou em gel, e fazer esse comecinho aqui para juntar com a base do cílio postiço. Principalmente com essa base que é mais grossa, fica bem mais bonito, parece que dá um... Ó, vou pegar o delineador líquido com um pincelzinho bem fininho, o mesmo que eu fiz o delineado no vídeo do delineado. Vou pegar o pincel e fazer essa entradinha, ó. Você está focando aí. Só a entrada até encostar com o cílio. Tá vendo que ele dá uma continuidade legal com a raiz dos cílios. Isso tudo feito, é só passar rímel. Eu venho com rímel, esse aqui é um da Ruby Rose, baratinho. E eu vou fazer, ao invés de fazer assim primeiro, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar só na pontinha do pincel do rímel e vou fazendo assim. Que assim eu vou pintando o meu cílio e também acabo juntando ele com o cílio postiço. Faço assim um pouquinho, venho assim. Eu tento não passar muito rímel no cílio postiço em si, pra ele não ficar muito bruto. Principalmente esse cílio que tem um efeito meio 3D, que eles falam, que as cerdas são bem pequenininhas, bem finas, bem finas. Então, pra não ficar bruto, eu prefiro ficar só aqui mais na raiz pra pintar o meu cílio mesmo e não ficar com um aspecto branco. Um aspecto de base. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem. Eu adorei o resultado e o feedback que vocês me deram no vídeo do delineado. Eu já vi que tem muita gente treinando e é isso, gente. Tem que treinar, não tem jeito. Mais uma vez eu falo o quê? É prática. Então aproveita essa quarentena para colocar em prática, porque aí quando voltar tudo e a gente puder sair à vontade, vai só sair assim. Cílio maravilhoso, delineado puxado, tudo. Tá, um beijo. Até o próximo.